Graça e paz em nome de Jesus. Estamos no Adolecrentes. Agora nós estaremos fazendo o módulo 5, né? Então essa é a introdução do módulo 5. Como já de costume, pegue seu caderno, pegue seu lápis, pegue aí suas anotações, aí vamos seguindo. Essa é a introdução. Essa lição vai falar sobre como a Bíblia ensina como orar, ok? Então a Bíblia ensina como orar. Nós vamos fazer uma breve introdução aqui. O texto básico, você que está anotando, é João capítulo 14, versículo 13 e 14, que eu vou estar lendo a partir de agora. A palavra de Deus diz assim: E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. João 14, versículo 13 e 14. Também nós estaremos indo para o texto básico, ainda continua. 1 João capítulo 5, versículo 14. Que diz assim: E essa é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ok? Então, esse é o texto básico. Qual é o versículo-chave? O versículo-chave é João 14, 13. Vou estar repetindo ele aqui então para nós, para que você possa também estar fixando, ok? Então vamos lá. E tudo quanto pedires em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Amém? Glória a Deus. Então, uma pergunta que a gente faz: você tem vida devocional? Você tem uma vida devocional? Você procura viver em dedicação a Deus? Você tem comunhão com o Senhor? Comunhão é relacionamento, ok? Só temos comunhão com quem nos relacionamos diariamente, intimamente, com amigos em quem confiamos e com quem passamos o tempo conversando sobre o que sentimos e sobre o que pensamos. Comunhão é companheirismo e cumplicidade. Só conseguimos desenvolver essas características quando investimos tempo no relacionamento, ok? Então vamos lá. Com Deus não é diferente, ok? Só teremos comunhão com Ele se investirmos tempo para isso. Vimos nas lições anteriores que uma das maneiras de mantermos comunhão com Deus é por meio da leitura da palavra, leitura da Bíblia, a palavra de Deus. Vida devocional inclui leitura e meditação na palavra. Quando estamos lendo a Bíblia, Deus fala conosco. Então você tira um período do dia para fazer uma leitura, para conversar com Deus, para pedir para o Espírito Santo estar aí te ajudando, né? Que ele possa estar te ajudando a compreender as Escrituras, possa estar revelando as Escrituras para você. Esse momento aí, que a gente fala um momento íntimo com o Senhor, isso seria uma devoção, seria um devocional, né? Então, diariamente, teria que ser feito todo dia, entendeu? Mas se você não tem essa prática, se você sentir aí de Deus de fazer, né, é muito interessante, ok? Entretanto, para que haja relacionamento, nós precisamos falar com Deus e nós fazemos isso pela oração. Então, é leitura da palavra, conversa com Deus. A oração é o elo que nos põe em contato com Deus. O termo oração abrange todas as formas de expressão que podemos usar: adoração, louvor, agradecimento, confissão, súplica e intercessão. Orar é manter uma conversa com o Pai. A Bíblia registra a oração de muitas pessoas no Antigo Testamento. Conheça a oração de algumas delas e aprenda como orar de maneira mais bíblica e confiante. Enquanto lê, procure o que elas têm em comum, ok? Então eu vou estar abrindo aqui para vocês algumas orações que alguns irmãos nossos na fé fizeram. Lá em 1 Samuel capítulo 1, versículo 20, nós vamos estar lendo aqui, acompanhando a palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 20. Vamos ver aqui o que a Escritura diz. A palavra de Deus diz assim: E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz a um filho, ao qual chamou Samuel, porque dizia a ela: O tenho pedido ao Senhor, ou Deus me ouviu, ou Deus tem me ouvido. Então Ana orou para ter um filho. Está registrado aqui em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 20. Davi também orou pelo filho. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 16 até o 18. Então vamos ler aqui. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 16 ao 18, diz assim: Buscou Davi a Deus pela criança e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu pães com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta, porque dizia: Eis que cedo a criança
ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Porque mais lhe afligiria. E, na verdade, né, ali o pedido de Davi não foi aceito, né, não era da vontade de Deus. Ele orou e jejuou pelo seu filho para que ele vivesse, mas fez todo um contexto, né, e infelizmente ali naquela ocasião essa criança, o Deus não ouviu a forma, ou Davi não orou da forma como era a vontade de Deus naquele momento, ok? Daniel também é interessante, um homem bem íntegro ao Senhor. Vamos ao livro de Daniel aqui, só um momento. Daniel é muito interessante, que Daniel ele tinha um costume de oração que é exemplo para todos nós até o dia de hoje. Abra comigo lá, Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel 6, versículo 10, diz assim: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Ou seja, Daniel, ele orava 3 vezes por dia, ok? Jeremias também, vamos ver aqui no livro de Lamentações, também é outro exemplo para nós de oração, homem de oração. Vamos achar aqui, só um momento. Lamentações, capítulo 3, versículo 55. Lamentações, capítulo 3, versículo 55. Só deixa eu achar aqui. Vamos ver aqui. Diz assim a palavra de Deus: Invoquei o teu nome, Senhor, desde a mais profunda masmorra. Também é um exemplo de oração para nós. Elias orou para que não chovesse. Isso está registrado lá em Tiago 5,17. Está mais fácil para a gente achar aqui. Então deixa eu ler aqui junto com vocês. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Ele pediu conforme a vontade de Deus, por isso que aconteceu. Jonas também orou no ventre do peixe. Vamos ver, Jonas 2:2. Uma oração bem... Ele clamou, né, na verdade. Mas é um tipo de oração também. Só deixa eu achar aqui para ficar registrado. Jonas 2:2. Só um pouquinho. E disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Olha só como que ele estava, né? A situação que ele estava ali. Jó também orou por seus amigos, né? Isso está registrado lá em Jó, capítulo 42, versículo 10. Vamos estar vendo aqui. 42, versículo 10, diz assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Então Jó orou por seus amigos, ok? Também está escrito lá no livro de Atos, capítulo 12, versículo 5, também sobre oração. A igreja orou, né, pela libertação de Pedro. Isso também é muito interessante, o que Deus fez ali. Atos, capítulo 12, versículo 5. Vamos lá. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus, ok? Eis uma pergunta final, então. Você é uma pessoa de oração? Essa é uma pergunta para você responder. Deus tem respondido às suas orações? São 2 perguntas, ok? Então, que você medite na palavra de Deus, que você comece a buscar ao Senhor aí através da oração, porque a Bíblia vai nos ensinar a forma certa de orar. Deus abençoe por enquanto. Até a próxima aula em nome de Jesus.